Aleluia. Pode se sentar. Queria agradecer aos irmãos do louvor, a Keila, o Henrique, obrigado. Louvor poderoso. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos ter aí a nossa primeira reunião dos empreendedores do ano de 2024. Estou muito feliz por você estar aqui. Eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações, amém? E assim, irmãos, como todo começo, nós estamos ajustando e organizando a forma com que nós vamos seguir e vamos executar esse ministério que Deus colocou nas nossas mãos, amém, irmãos? Mas Deus já vem dado algumas direções e eu quero compartilhar isso com os irmãos. E eu creio que o Senhor vai falar com muita graça ao nosso coração nessa noite. Eu quero separar essa noite praticamente em 3 períodos. Vou compartilhar uma palavra, depois eu quero trazer algo de uma forma um pouco mais prática, mais técnica para os irmãos e depois algo um pouco mais prático. Amém? Para nós sairmos daqui cheios daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus 16. Eu vou ler um texto aqui para nós compartilharmos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 1. Por enquanto que você vai abrindo aí, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já têm o seu negócio, a sua empresa? Levanta a mão aí, quero saber. Bênção, glória a Deus. Quantos estão pretendendo abrir o seu próprio negócio, a sua empresa? Erga a mão bem alto aí. Aleluia, glória a Deus. Bênção demais. Eu creio que vai fazer muito sentido para todos vocês essa palavra, amém? Então, Mateus 16, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 4 aqui a princípio. Diz o seguinte: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Aqui, irmãos, Jesus fala para os fariseus acerca de um despertamento. Ele fala assim para os fariseus: olha, vocês são muito bons em entender os sinais naturais, mas vocês precisam começar a entender os sinais espirituais. É muito fácil entender as coisas naturais, mas a dificuldade está em entender os sinais espirituais. Porque os fariseus eram guardadores da lei, eles conheciam a lei, tudo que eles tinham acesso até aquele momento eram as coisas naturais. Mas Jesus estava ali diante deles, Jesus era o próprio sinal que estava com eles, e eles estavam pedindo um sinal para o sinal. E aí Jesus fala para eles: olha, não dá. Vocês entendem tudo da vida natural, mas vocês precisam começar a ter um discernimento espiritual das coisas. Para as nossas vidas, irmãos, é a mesma coisa. Quando nós estamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é muito fácil nós percebermos o sinal das coisas. Quando você vê a economia não está bem, aí você fala: a economia não está bem, provavelmente o meu negócio também não vai bem. A economia está indo bem, então o meu negócio vai bem. E nós baseamos a nossa vida e a nossa esperança em sinais naturais. Mas o Senhor vem aqui e fala para eles: vocês precisam aprender a olhar os sinais espirituais. Não é só o natural que nos cerca. Amém, irmãos? E aí eu quero continuar aqui. Aí olha o que ele diz no versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Versículo 6. Disse-lhes Jesus: estejam atentos
E tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiram entre si: é porque não trouxemos pão. Versículo 8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens? E quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000, e dos quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhe falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe estava dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos saduceus. Olha aqui, irmãos, o que Deus está falando? No começo ele começa a falar para os fariseus acerca dos sinais, que eles precisavam entender os sinais espirituais. Depois, em um momento com os discípulos, ele começa a falar acerca de fermento de pão. E aí os discípulos ficam meio em dúvida: é porque a gente não trouxe pão? O que será que ele está falando? E aí Jesus fala para ele: não, eu não estou falando de pão. Eu estou falando para vocês tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento, irmãos, num pão, numa massa? O fermento é aquilo que traz crescimento. E é o que Jesus está falando aqui: olha, não são as coisas naturais, não é o que o mundo tem que vai fazer as coisas crescerem para vocês. Vocês não vão ser alimentados pelo pão natural, pelo pão que tem fermento dos fariseus. Mas eu tenho algo espiritual para vocês. A vida de prosperidade, o sustento de vocês, o suprimento da vida de vocês, não virá do fermento dos fariseus, das coisas dessa terra, mas vai vir de uma forma miraculosa. E aí Jesus lembra dos 5 pães para 5.000 homens, dos 7 pães para os outros 4.000. Para de olhar para as coisas naturais, para de olhar para a sua vida, para o seu negócio, de uma forma natural. É o que Jesus está falando nesse capítulo 16. Nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida, para o nosso negócio, para tudo que nos cerca de uma forma espiritual. Porque se um dia nós entregamos a nossa vida para Deus, Deus é quem tem controle da nossa vida. E Deus é espiritual, Ele age em espírito. Então as coisas que nos cercam não são apenas as coisas naturais, mas são as coisas espirituais. O suprimento que irá saciar as nossas vidas vem de Cristo. O seu trabalho vai trazer crescimento para a sua vida? Sim ou não, irmãos? Para a sua família? Sim ou não? Para os seus funcionários, para a sua comunidade, para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu país. Vai, irmãos. Mas nós não podemos esquecer que este alimento que vai trazer crescimento na nossa vida, e em todas as áreas que nós alcançarmos, vem do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, porque se nós não entendermos isso, nós vamos deixar de andar, como eu falei aqui no começo, da gasolina aditivada. O Senhor tem grandes coisas para a nossa vida, e nós precisamos entender isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Depois nós vamos entrar em questões mais técnicas, mas antes de nós entrarmos nas questões técnicas, a nossa visão precisa estar ajustada. Porque da forma que nós enxergamos é a forma que nós vamos viver. Olha lá, abre sua Bíblia aí, se os irmãos puderem projetar aí, em Números 13, versículo 33. Como eu falei, nós estamos iniciando o projeto, o Ministério dos Empreendedores do Reino aqui no Ministério Noah. Então nós precisamos ter a nossa visão bem ajustada. Nessas primeiras reuniões que nós vamos ter, eu vou falar muito sobre visão, sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque não adianta prosperarmos sem visão. Não adianta buscarmos a prosperidade sem visão. Então olha o que diz aí na parte B do versículo. Deixa eu... Projetou aí? Aqui, ó.
Tem a versão, não sei qual versão que eu marquei aqui. Mas vamos ler isso aqui, ó. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha o que diz nessa minha versão aqui. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. O que está falando aqui? A forma com que você enxerga é aquilo que as pessoas vão ver. Se você entender que o seu negócio é espiritual, que a sua prosperidade vem do Senhor, você vai viver dessa forma. Se você não tiver essa visão ajustada na sua vida, você vai viver como as pessoas por aí vivem. Mas nós precisamos entender que o Senhor tem algo grandioso para as nossas vidas, amém, irmãos? O Senhor já tem depositado grandes coisas na sua vida. Você precisa entender que o que Deus te deu, às vezes você acha que você foi lá, abriu a porta do seu comércio e porque você é curioso e se meteu e foi lá e fez. Mas, irmãos, a nossa vida está na mão do Senhor. O que nós fazemos, o Senhor é quem nos guia. Se você tem o seu negócio, o seu trabalho, foi o Senhor que abriu essa porta. Foi Ele quem te deu. E se foi Ele quem te deu, é Ele quem vai te sustentar. Ele quem vai te dar a direção. É Ele quem precisa ser o seu sócio majoritário. É Ele que tem que ter a última palavra sobre o seu negócio. É Ele quem tem que dar a última direção sobre o seu negócio. Só que se nós não entendemos com a visão espiritual, nós vamos entrar nessa guerra desprotegidos daquele que é o principal de tudo. Quero ler outro texto com os irmãos, está lá em 1 Coríntios 12. Nós vamos ler bastante texto nesse começo, irmãos, para embasar aquilo que nós vamos seguir, aquilo que nós vamos fazer, amém, irmãos? 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, olha o que diz. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o... Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O que quer dizer aqui, irmãos? Que tudo que Deus lhe deu, tudo que Deus te deu é um dom. E o seu dom pode se tornar um ministério. E todo ministério sempre visa o bem comum. A sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho, foi Deus que te deu. Isso é um dom de Deus na sua vida. É um presente de Deus na sua vida. Só que você precisa entender e tratar isso que Deus te deu como um ministério. E todo ministério, olha o que fala no final. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Aquilo que Deus te deu, confiou na sua mão, é para abençoar a sua vida e abençoar aqueles que estão ao seu entorno. É visando o bem comum, irmãos. Então nós precisamos ter essa visão correta. Nós precisamos entender que nós precisamos, como cristãos, nós precisamos multiplicar tudo. Quando a gente se converte, a gente vem para a igreja, a gente começa a ouvir a palavra de Deus. E aí nós entramos, principalmente na visão que nós temos, na visão celular. Você entra, começa a participar de uma célula, você já entende o propósito de Deus para a sua vida, você já entende que você tem que evangelizar, sim ou não? Falar do Senhor, trazer as pessoas para que a sua célula venha cada vez mais visitantes, esses visitantes se convertam para que essa célula multiplique e ela possa crescer. Amém, irmãos? Nós entendemos que aquilo que Deus nos deu, confiou na nossa vida, a salvação que Ele depositou em nós, é para nós multiplicarmos essa salvação, amém, irmãos? Aí nós queremos abençoar os nossos familiares, os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, todo mundo que nós conhecemos, nós queremos multiplicar e colocar isso para que as pessoas recebam, amém, irmãos? E nós entendemos isso e fazemos isso, e isso precisa ser feito. Só que existem outras áreas que nós não entendemos que funcionam da mesma forma para Deus. Porque tudo que Deus te deu é para cooperar para o bem comum. A salvação que Deus te deu é para cooperar para o bem comum. O milagre que Deus opera na sua vida é para cooperar para o bem comum. A empresa que Deus te deu, o seu trabalho é para cooperar para o bem comum.
E como que você vai cooperar para o bem comum se não está servindo nem para você ainda? Não está dando nem para você comer. Você acha que isso é de Deus, irmãos? Não é de Deus. Por que que muitas vezes isso acontece? Porque nós não entendemos aquilo que nós lemos lá no começo. O fermento não vem dos fariseus. Não é a economia. Não é o momento político atual. Não é se está passando mais gente ou menos gente na rua. Se o Senhor estiver no centro, tudo que Deus está no centro, Ele multiplica. Só que nós precisamos estar alinhados com isso, irmãos, porque se nós tivermos a visão errada, essa visão vai nos limitar. As pessoas, às vezes, elas acham que a prosperidade não vem do Senhor. Olha o que o salmista diz em Salmos 37, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Digam sempre, glorificando ao Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Olha o que ele está falando assim, o Senhor se alegra na prosperidade do seu servo. Irmãos, o Senhor, Ele quer que eu e você sejamos prósperos aqui nessa terra. O Senhor quer multiplicar o que Ele colocou nas suas mãos. Porque tudo que Deus confia a nós é para operar no bem comum. Você é empresário, você precisa ter o sonho de ver os seus colaboradores, os seus funcionários ricos. Porque se eles estiverem ricos, você vai estar rico também. Porque Deus está multiplicando as coisas. Você tem que ter prazer de ver os seus fornecedores enriquecendo. As pessoas que você vende, as pessoas que você compra, as pessoas que você se relaciona. Porque isso é sinal de que a prosperidade do Senhor está te seguindo. É para o bem comum. E nós precisamos entender isso. Se nós não entendemos isso, nós vamos viver uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, quando nós falamos dessa questão de prosperidade. O que eu estou falando aqui para os irmãos não é a prosperidade que o mundo fala por aí, que é uma prosperidade para que você infle o seu ego e se emocione e desfrute de uma forma egoísta daquilo que tem vindo sobre a sua vida. Mas quando Deus falou do alimento lá para os discípulos, que Ele dá o crescimento, você viu o que Ele falou? Vocês estão comigo, vocês estão preocupados com fome. Só que olha, lembra dos 5.000 pães? Deu para vocês, para 5.000 e ainda sobrou. A prosperidade de Deus vem sobre a sua vida e você vai espalhar para aquilo que está ao seu redor. O Senhor quer prosperar a sua família, a sua vida, para que você possa ser uma ferramenta nas mãos de Deus, para que outras pessoas conheçam o Evangelho de Deus, para que você possa investir no ministério de Deus, para que você possa investir na igreja, para que você possa investir para que pessoas conheçam o Senhor. Para que você possa chegar, eu falei isso na outra semana, para que você possa chegar em lugares altos. E quando você chega lá, as pessoas falam, nossa, como que você conseguiu tudo isso? Como você é bom. Só que você vai lembrar quem te colocou naquele lugar. E aí você vai falar para eles, pode olhar para mim. Agora que vocês olharam para mim, olha para o Senhor. Porque foi Ele que me trouxe aqui. O Senhor tem aberto as portas sobre a minha vida. Amém, irmãos? Nós precisamos desejar isso. Se Deus te deu algo, você precisa multiplicar. Nós temos ministrado aqui, o pastor Bruno ministrou 2 semanas e a pastora Bruna 1 semana sobre a parábola dos talentos. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos é para multiplicarmos. Só que nós precisamos entender isso. Eu queria colocar uma imagem, tem aí? Quem que está aí? A Bruna? Pode pôr a primeira imagem aqui, Bruna. Às vezes, irmãos, o que acontece nas nossas vidas é isso aqui, ó. Nós achamos que nós temos várias vidas. Nós temos a nossa vida familiar, que aí dentro da nossa vida familiar nós temos os nossos princípios, temos os nossos valores.
Aí nós temos a vida da igreja, a vida ministerial. E ali na vida ministerial nós temos os princípios e os valores que regem a nossa vida ministerial. Nós temos o nosso trabalho. Na nossa vida, no nosso trabalho, nós temos os nossos princípios, os nossos valores. Nós temos os nossos relacionamentos, os nossos amigos. E ali, na nossa vida com os nossos amigos, nós temos os nossos princípios e os nossos valores. E nós entendemos que nós temos várias vidas. E cada uma dessas vidas é baseada nos seus próprios princípios e valores. Só que não, irmãos, pode passar o próximo. Nós temos apenas uma vida, que é a vida que Deus nos deu. E essa vida é regida pelos princípios e os valores de Deus. E o que nós temos abaixo dessa vida são papéis. A sua vida, ela não alterna, o que alterna são os papéis. E o que isso quer dizer? Tá bom, pastor, mas não mudou nada. O que muda, irmãos, é que quando você tem a sua vida baseada nos princípios e nos valores de Deus, não importa o papel que você está atuando, aqueles princípios e aqueles valores são únicos. Da forma com que você se comporta com a sua família, você vai se comportar com a igreja, você vai se comportar no trabalho, você vai se comportar com seus amigos. Porque os princípios espirituais de Deus regem todos os seus papéis. Aquela divisão de achar que eu tenho uma vida no trabalho, uma vida na igreja, uma vida... Eu não estou nem falando de uma vida falsa, tá, irmãos? Da pessoa ser 2, 3 caras, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando só de você, quando você está lá no seu trabalho, você fala assim, agora eu sou um trabalhador, eu estou aqui para trabalhar, para levar as coisas... Não vou misturar, não dá para misturar as coisas. Irmão, misturar o quê? A sua vida é uma só. Os princípios e os valores já estão misturados lá no começo. E aquilo tem que escorrer. Do jeito que você se relaciona com a sua família, você vai se relacionar com a igreja. Você se entrega para a sua família porque você tem o princípio de se entregar pelos outros. Assim como Cristo fez, você vai se entregar para a sua família, você vai se entregar na igreja, você vai se entregar no seu trabalho, você vai se entregar para os seus amigos. Você tem o princípio de perdoar na sua família, na igreja, então você vai perdoar em todas as áreas. Se você crê que você tem que multiplicar na igreja, é porque é um princípio, um valor cristão de multiplicação. Isso tem que se aplicar em todas as áreas. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós caímos naquilo que a palavra de Deus fala aqui em Mateus 12, 25. Diz o seguinte, Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se você entender, volta lá na outra imagem, na primeira, por favor. Se você achar que a sua vida é assim, você está dividido. Você não vai prosperar nem ministerialmente. Você não vai prosperar o suficiente que você deveria prosperar na sua família, no seu trabalho, com seus amigos. Porque você separa tudo, você está dividido. Para cada ambiente é um princípio diferente, para cada ambiente é um valor diferente. A sua vida, pode passar, é como essa ilustração, é uma só. Os princípios e os valores de Deus, eles precisam escorrer em todos os papéis que você assume. Inclusive no seu trabalho. Você não está onde você está, irmão, à toa. Você não tem que falar do Senhor, você não tem que evangelizar, você não tem que multiplicar só na igreja. Na igreja é o lugar, às vezes, até mais difícil de você multiplicar. Porque o campo está lá, no trabalho, nos amigos. É ali que você tem que exercer os seus princípios e os seus valores. É luz do mundo. É lá. Sabe, irmão, nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós vamos ter a visão correta. Você não vai se enxergar como um gafanhoto. Você vai se enxergar como um agente do Senhor onde quer que você entre. E aí um não de um cliente, um não de uma proposta, um não de uma oportunidade não vai te derrubar. Você vai entender que foi um livramento do Senhor, que o Senhor vai à sua frente, que o Senhor é aquele que te guia.
E quando o sim vier sobre você, as portas se abrirem sobre você, a prosperidade alcançar a sua casa e a sua família, você igualmente vai saber que foi o Senhor quem fez. E se Ele que fez, os princípios e os valores que estão no seu coração não vão se deturbar. Só que nós precisamos entender isso, irmãos. Fazendo sentido para vocês, irmãos? Você precisa saber, nós temos apenas uma única vida. E nós dividimos os papéis. Só que em cada um desses papéis nós precisamos exercer a vontade de Deus. Amém, irmãos? E aí eu quero colocar aqui, pode colocar a próxima imagem, Bruna, por favor? Essa definição aqui dos empreendedores do reino, irmãos, ela diz muito a ver com isso que nós estamos compartilhando aqui. Essa definição aqui é a definição que nós estamos usando como empreendedores do reino, baseado na visão da videira, que tem nos direcionado nesse ministério. E eu quero ler com os irmãos. Olha que interessante o que está escrito aqui. Os empreendedores do reino, eles não são apenas empresários, mas são também mensageiros e facilitadores da mensagem, combinando sua habilidade profissional com uma missão divina. Eles estão na linha de frente, trabalhando para expandir o alcance do Evangelho. Olha que poderoso isso, irmãos. Essa é a visão que nós devemos carregar. Se você vai para o seu trabalho todo dia, para abrir e levantar a porta, abre porta, fecha a porta, arruma, limpa estoque, baixa estoque, atende cliente, briga com o fornecedor, xinga o governo na hora de pagar o imposto. E é só isso a sua vida. Você não está vivendo tudo que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender quando você está... Obrigado, Marcelo. Você precisa entender quando você está lá que você é um facilitador da mensagem. E como que você faz isso? Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei. Como que você facilita? Como que você expande o Evangelho? Através de investimentos financeiros. Quantos aqui querem prosperar de verdade? Irmãos, você tem que ter o desejo no seu coração, o sonho no seu coração, de ser o maior ofertante e dizimista da sua igreja. Nossa, pastor, quanta soberba e orgulho, irmão. Se você está dizimando, se você está ofertando, Deus está abençoando a sua vida. E se você está abençoando a vida das pessoas, Deus vai abençoar cada vez mais. Você entendeu como funciona o negócio. A prosperidade de Deus é essa. Olha, irmão, tudo de Deus fez multiplica. Não tem nada que Deus fez que parou. Os milagres que Deus fez, registrou na Bíblia, até hoje esses milagres tocam as nossas vidas e convertem muitas outras. Ativa a fé de outras pessoas e essas pessoas, por conta dessa fé, também são curadas. O que é isso? Multiplicação. Você vê lá em João, Jesus curando Lázaro, ressuscitando Lázaro. Depois, no outro capítulo, você vê que os fariseus, depois, eles queriam matar Jesus, mas eles também queriam matar Lázaro. Que falou assim, por causa dele, muitos estão se convertendo e acreditando em Jesus. Que isso? O milagre veio, a multiplicação veio na sequência. O Senhor vai abençoar a sua vida, irmão, mas Ele vai multiplicar. Você tem que estar pronto para isso. Olha a outra forma, utilizando as suas plataformas utilizando as suas plataformas empresariais como meio de disseminação do Evangelho. É o que eu falei agora há pouco, irmãos. Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Às vezes eu falo isso, aí você responde com fé, outros ficam, o meu tempo já deu, ou para mim não é, isso não ajusta para mim, pode ser para o outro. Mas, irmãos, um dia eu ouvi a mesma coisa. Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Amém. Como um jovem cristão com fé. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, hoje, muitas vezes eu sento em lugares que eu falo, mas o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar nesse lugar? Aí Deus me dá um estalo. Eu te trouxe aqui. Então, se eu te trouxe aqui, você sabe o que você está fazendo aqui. Então, começa a fazer. E Deus vai usando, irmãos. O Senhor vai usar a sua vida. O Senhor vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Para a honra e glória do seu nome, não, para a honra e glória do nome dEle.
Por quê? Porque você entendeu a visão de ser um empreendedor do reino. De uma pessoa que está estabelecendo coisas aqui na terra para que Deus seja exaltado. Irmãos, eu falei, quem estava no ano passado aqui na reunião que nós fizemos em novembro? Glória a Deus, alguns dos irmãos. E nessa reunião eu mencionei acerca dessas coisas. O Senhor vai usar as nossas vidas, irmãos. O Senhor vai te colocar em lugares que você não imagina. Deus vai colocar você para atender clientes que você... Mas como que eu vim parar aqui? Que negócio é esse? O Senhor vai te dar a oportunidade para você falar do amor dEle. Infelizmente, irmãos, hoje, no mundo que nós vivemos, algumas portas, elas só se abrem para pessoas que são prósperas. Nossa, pastor, que coisa anti-espiritual é o mundo que nós vivemos. Existem portas que, infelizmente, elas só abrem para pessoas que têm prosperidade. Só que muitas vezes nós estamos entregando essa chave na mão de pessoas que carregam uma mensagem que não é a mensagem correta. E nós que temos a mensagem correta, não entramos pela porta da prosperidade e não alcançamos pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E o Senhor quer nos acordar em relação a isso. Não é enricar por enricar, não é prosperar para ser próximo, não é ter uma empresa boa para falar que ela está boa. Irmão, Deus que deu esse talento, Deus que confiou. Um dia nós vamos entregar de volta para Ele. Só que por enquanto que está na nossa mão, nós temos que multiplicar. O talento é para multiplicar, mas uma hora ele vem e busca, uma hora nós vamos ter que entregar, porque não é nosso. Nós somos administradores. Lembra que eu falei, o Senhor é o sócio majoritário daquilo que nós estamos criando. Então não tem orgulho para nós, não tem ego para nós. O que existe para nós é uma responsabilidade de fazer isso com seriedade. E o Senhor vai abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, irmãos, como eu falei para os irmãos no começo, nós estamos estabelecendo algo aqui. E eu precisava compartilhar essa palavra com os irmãos para nós alinharmos a nossa visão. Eu creio que o Senhor vai nos conduzindo sempre a isso, a nós estarmos ajustando a nossa visão, ajustando o nosso entendimento, mas o Senhor também quer colocar sobre nós algumas outras coisas para nós sabermos, para nós aprendermos a como trabalhar e como cuidar e como administrar melhor daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, amém, irmãos? E aí, o pastor Bruno, ele sempre ministrou e sempre falou sobre 3 pilares que são essenciais para a prosperidade. E quando eu estava orando sobre essa questão dos empreendedores, conversando com o pastor Bruno, conversando com o pastor Tony, esses 3 pilares, eles sempre ficaram martelando ali na minha cabeça. E eu acredito que Deus tem algo acerca disso para nós trabalharmos de uma forma estruturada em cima desses 3 pilares. E eu queria compartilhar com vocês os 3 pilares da prosperidade, como o pastor Bruno uma vez ministrou, e eu anotei aqui. O primeiro pilar, são 3 pilares que vai nos garantir, que vai nos fazer alcançar a prosperidade. Sem esses 3 pilares não tem jeito de nós prosperarmos. O primeiro pilar é o trabalho. O segundo pilar é a administração. E o terceiro pilar é a entrega, que é a nossa generosidade, que é o nosso entendimento acerca das coisas de Deus. É o quanto nós entregamos a nossa vida. Eu queria colocar aqui, pode passar o próximo, só para nós entendermos. Os 3 pilares que nós vamos trabalhar: trabalho, administração e entrega. Que a entrega é a nossa, como eu falei, o pastor Bruno ele cita como generosidade. Mas eu quis colocar como entrega, porque às vezes põe generosidade, os irmãos já falam assim, é generosidade, ela vai falar sobre finanças, sobre oferta, e dizem, irmãos, isso é consequência de uma pessoa próspera. Só que entrega é muito maior do que dinheiro.
Ser generoso é muito maior do que dinheiro. Ser generoso, ter uma vida de entrega, é uma vida de quem tem visão, entende o chamado e vive na unção. Só tem uma forma de você ser generoso, você tendo uma visão, tendo um chamado e tendo uma unção. O que é a visão? A visão é como nós vamos seguir. E como que nós vamos seguir como empreendedores do reino? Nós temos que crescer, não podemos negligenciar. Vivemos por princípio, multiplicamos o nosso talento. Essa é a nossa visão. Nós vamos multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. Por que você empreende? Para multiplicar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que crescer, eu tenho que multiplicar. Nós lemos aqui, nós acertamos essa visão. Aquilo que Deus nos deu na nossa mão é para multiplicar, para crescer. Mas qual que é o nosso chamado nisso? Qual que é o propósito nisso? Trabalhar para expandir o alcance do Evangelho. Como? Entregando a nossa vida. O que é entregar a nossa vida? É entregar nossa força, entregar nosso tempo, entregar o nosso dinheiro, entregar a nossa influência para serviço de Deus. Qual que é o chamado do empreendedor do reino? Entregar tudo que nós temos para o Senhor. Não só as nossas finanças, não só, é tudo. É a sua vida. É a sua dedicação, é o seu tempo. É as oportunidades de negócio que você tem. É a sua influência no serviço. Tudo isso nós temos que entregar. Esse é o nosso chamado como empreendedor. E qual que é o terceiro ponto ali? A unção. E o que é a unção? É a capacidade sobrenatural. É admitir que, por mais habilidosos que nós somos, a verdadeira eficácia vem quando operamos sob a influência de Deus. Irmão, você pode ser bom no que for, mas tudo tem uma tampa e tem um limite. No natural, 4 pão, por mais que você esmigalhar, vai dar para você alimentar aí umas 10 pessoas aí, mas só para enganar. Mas no sobrenatural, 4 pães alimentam 5.000 homens. Aí você pode escolher. Natural ou sobrenatural? Depender da unção ou depender da capacidade humana? Nós vamos ter isso bem estabelecido na nossa vida, irmãos. Nós vamos aprender sobre trabalho. Nós vamos aprender como trabalhar melhor. Estratégias de como a gente pode fazer coisas novas, mudar a nossa mentalidade, construir coisas novas, expandir o nosso negócio. Nós vamos aprender como administrar bem aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero nessas reuniões que nós vamos ter aqui, convidar pessoas que são experientes em cada uma dessas áreas. Estamos precisando entender melhor como administrar nosso negócio. Vamos chamar um administrador, alguém que tem capacidade de trabalho nisso. Nós estamos precisando aprender como expandir o nosso negócio. Vamos chamar alguém que está fazendo isso, que está expandindo o negócio para compartilhar conosco. Mas tudo com base na entrega. No final, é entrega. Nós estamos administrando para entregar. Assim como a parábola dos talentos. O que ganhou 5, saiu correndo, investiu, multiplicou, para o dia que o Senhor voltasse, pudesse entregar 10. O que tinha 2, saiu correndo, multiplicou, para o dia que o Senhor voltasse, pudesse entregar 4. O de 1, guardou. E aí isso, irmãos, já entra no próximo passo que eu quero falar para os irmãos aqui. Como eu falei para os irmãos, essa reunião aqui, eu queria dividir ela em 3 partes. A primeira parte, a parte espiritual. Tudo é espiritual. Acabei de falar que não divide, agora eu quero dividir, né? Mas só para explicar. A primeira parte, mais voltada ao embasamento bíblico daquilo que nós vamos fazer. A segunda parte é uma parte mais teórica, para os irmãos um compartilhamento realmente de um ensino estratégico sobre negócios. E a terceira parte é a parte prática. Então, com isso, eu quero trazer aqui para os irmãos agora uma parte teórica. Antes de nós entrarmos nessa parte teórica, fez sentido para os irmãos que nós compartilhamos acerca da palavra de Deus? Quantos aqui estão entendendo mais sobre a visão que nós queremos estabelecer como empreendedores do reino?
sobre qual que é o seu propósito, o seu chamado. Você tem dúvida ainda que o Senhor quer prosperar a sua vida? Você não pode sair daqui com essa dúvida, você tem que ter essa certeza. Mas juntamente com isso, você tem que ter a certeza do que você vai fazer com essa prosperidade. Você vai multiplicar de 5 para 10. O que você vai fazer com esses 10? Entrega, renúncia, entregar diante de Deus, apresentar diante dele. Porque nós não estamos construindo um reino aqui. Nós estamos construindo um reino lá. O que nós construímos aqui é para que o reino de lá cresça. E o Senhor te escolheu. Como nós falamos lá no começo, Deus deu dom para vários, cada um de um jeito diferente. Um para pregar, outro para evangelizar, outro para cuidar, outros para multiplicar, administrar, prosperar. Mas todos com o intuito do quê? Do bem comum. De abençoar o reino de Deus. E como que nós abençoamos? Entregando. Amém, irmãos? Então isso precisa fazer sentido na sua vida. Porque se essa primeira parte não fizer sentido na sua vida, você pode procurar em outros lugares pessoas com muito mais bagagem, muito mais experiência técnica para te ensinar. Só que agora, se nós conseguimos entender aquilo e somar com aquilo que Deus quer trazer também de uma forma técnica nas nossas vidas, aí nós vamos despertar aí dentro de nós a gasolina aditivada. Amém, irmãos? Então vamos lá. Eu queria compartilhar aqui com os irmãos algo. Quantos aqui já ouviram falar? Nós estamos começando aí o ano de 2024. Quero ver de novo aqui, quantos que já estão empreendendo aí? Levanta a mão. Quantos já têm negócio? Quantos querem começar a empreender? Amém. Nós estamos começando o ano. Nós estamos no janeiro eterno. Vai acabar essa semana, né? Quantos sentiram aí que o janeiro quase... Não, parece que vai virar o ano e não acabou janeiro, né? Esse janeiro está esticando, as contas apertando... E não vira um mês. Mas amém, está acabando, irmãos. E aí nós estamos em janeiro. Tivemos essa colher de chá esse janeiro aí que parece que não acaba nunca. Mas nesse janeiro que não acaba nunca, quantos aqui, não precisa levantar a mão para ninguém se constranger, já se planejaram, já planejaram o seu negócio para o ano de 2024? Planejar mesmo, irmão. Não, esse ano eu vou vender mais. Isso não é planejar, isso aí é sonhar. Sonhar é bom também, mas colocar o plano. A palavra de Deus diz que o homem apresenta o plano, mas o sim vem do Senhor. O sim não, desculpa, irmãos. A resposta vem do Senhor. A resposta pode ser um sim ou pode ser um não, mas vem do Senhor. Só que para vir a resposta do Senhor, o homem fez o quê primeiro? Apresentou o plano. Quantos aqui já montaram o plano para 2024? Se não montou, não adianta. Se você não tem um alvo, não tem uma meta, não tem um objetivo, você que quer montar o seu negócio esse ano, eu vou abrir esse ano não passa. Esse ano eu monto meu negócio. Ah, bonito. Que negócio? Como vai ser? Como que está o mercado desse negócio? Como que as pessoas por aí fazem? Nós precisamos saber planejar. Aí às vezes você pega e fala assim para mim, pastor, beleza, esse negócio de planejar aí é desses meninos modernos. É dessas empresas novas aí, ou dessas empresas grandes, negócio de meta, é de gente grande, meu negócio é pequeno, meu negócio é uma portinha ali. Tá bom, irmão, você continuar vendo assim, você vai continuar assim, e é uma pena. Você não vai desfrutar da prosperidade do Senhor. Estava conversando hoje de manhã com o Saul. Dá um tchauzinho aí, Saul. Eu faço ele fazer isso porque ele tem vergonha. Inclusive, hoje, ele abriu a barbearia dele, que ele não gosta de chamar de salão. Ele abriu a barbearia dele para fazer minha barba e o cabelo, porque ele falou, hoje você vai lá ministrar nos empreendedores, você tem que ir melhor apresentado, pelo menos, né? Aí ele abriu lá e a gente estava conversando. E aí, no meio da conversa, eu fui falando algumas coisas para ele. E aí, na conversa, a gente batendo um papo ali, eu lembrei de algo que a pastora Bruna ministrou aqui no domingo, que eu já citei aqui, da questão da parábola dos 10 talentos. Dos talentos, né? E uma coisa que a gente repara, que acontece na parábola dos talentos, que é muito comum
no dia a dia dos negócios, nas pessoas que prosperam no negócio, você vê claramente ali, ela citou algo aqui, ela falou assim, ó, quando aquele de 5 talentos, a palavra de Deus diz, aquele que recebeu 5 logo saiu correndo e foi investir. Tipo, pegou e daqui que é meu que eu vou usar. Vou dar jeito. O de 2 pegou e saiu também. O de 1 pegou e falou, não sei o que faz, é pouco, não sei o que. Joga, esconde em terra. O que isso quer dizer, irmãos? Às vezes, o Senhor coloca a mesma coisa, a mesma oportunidade para uma pessoa e para outra. Só que a pessoa próspera, ela pega aquilo, aplica e multiplica. A pessoa que não é próspera, ela pega aquilo e fala, mas para mim não serve. Não vai dar. Todo mundo que é grande hoje começou um dia pequeno. E com certeza essa pessoa grande, um dia ela ouviu de uma forma de fazer meta, de fazer estratégia, de pensar, de planejar o negócio dela, em vez dela falar assim, para mim, para o meu negócio não serve. Ela pegou, eu vou fazer servir para o meu negócio. O meu negócio pode não servir hoje, mas eu vou planejar porque no futuro vai servir, vai fazer muito efeito. Estava conversando com um amigo meu, semana passada. Aí ele falou, Vini, é o seguinte, eu estou montando a estrutura de governança aqui na minha empresa. Eu estou montando a linha de presidente, os conselheiros administrativos e os conselheiros, ele usou outro tipo de termo lá, que são os conselheiros de bate-papo, de experiência. Tem o conselheiro administrativo e embaixo tem o C-Level, que é o nível dos diretores. O cara está montando o nível de presidência e conselho. Aí ele falou assim para mim, é muito legal isso para sua empresa. Eu, linguarudo que sou, tá louco? Tá longe, velho. Aí ele olhou, mas se você não preparar hoje, o dia que você precisar, você não vai ter. Eu não preciso hoje também ainda. Mas eu já estou preparando. E logo, no ano de não sei quanto, eu vou ter isso tudo estruturado. Aí eu falei, toma, linguarudo. Aí o que eu fiz? Ele me mandou todo o documento do que ele está fazendo, está pagando uma fortuna para estruturar tudo aquilo. Ele me mandou aqueles documentos e falou assim, vai montando o seu baseado nisso, pensando no futuro. Então, irmãos, a gente precisa entender que se nós queremos prosperar, se nós queremos crescer, independente do tamanho do nosso negócio, né, brincando com o Saul, eu falei assim, qual que é a diferença do cara que tem uma papelaria e do dono do Calunga? Os dois começaram com uma papelaria, mas o dono do Calunga não queria ter uma unidade só. Ele viu que o negócio dele não era vender papel, era abrir vários negócios e vender vários negócios. O negócio era o mesmo, só que o cara teve um estalo ali. E o que muda de um para o outro? Ele pegou tudo que foi colocado diante dele e multiplicou. Todo o ensino que foi colocado, ele aplicou. E nós temos essa possibilidade, irmãos, de recolher ensinos por aí e contar com a unção para fazer multiplicar mais. Só que o crente muitas vezes é preguiçoso. Não quer estudar, não quer aprender. O Senhor está dando graça, está multiplicando na sua vida, mas você continua numa vida empacada, esperando as coisas acontecer. O Senhor te deu inteligência, te deu oportunidade, te deu sabedoria, te deu ensino, te deu chance para ouvir, para andar perto de gente, e às vezes você não está aproveitando. Amém, irmãos? Então o que eu vou passar aqui para os irmãos, quem já ouviu falar sobre a análise SWOT? Quem já ouviu falar, levanta a mão aí, só para eu saber. Análise SWOT, irmãos, no Brasil também ela é chamada de análise, mas é esquisito, né? Mas ninguém usa esse termo, mas é análise FOFA. Quem já ouviu falar? Que é traduzido, mas é a mesma coisa. O que é essa análise? Essa análise é uma forma de você olhar o seu negócio, olhar o mercado e analisar 4 pontos. Quais são esses pontos? A força, a fraqueza, as oportunidades e as ameaças
Passa aí, pode passar, Bruna, por gentileza. Eu tenho aqui um diagrama aqui da análise SWOT. Eu, por muito tempo, eu negligenciei essa análise. Isso aqui é coisa de... Porque eu aprendi isso muito, muito atrás. E não fazia sentido para mim naquela época, eu não levei em consideração. Só que todo curso que eu vou, às vezes vai no curso caro, de estrutura cara, de empresa renomada, primeira coisa que eles falam, vamos todo mundo junto fazer análise SWOT. Até o dia que eu parei, prestei atenção nisso e vi como isso pode ser uma ferramenta extraordinária para você nortear o seu negócio ou o objetivo daquilo que você quer fazer. Para qualquer coisa isso se aplica. Um negócio que já existe, um negócio que você quer aplicar, uma área que você quer iniciar no seu negócio. Essa análise se trata de você saber identificar quais são as forças do seu negócio e quais são as fraquezas. Aquelas duas primeiras de cima diz acerca de algo interno do seu negócio. Forças internas e fraquezas internas. E embaixo já fala de forças e aspectos externos, que são o quê? Oportunidades externas e ameaças externas. Então, com essa análise, a gente listando essa análise, a gente consegue ter uma percepção sobre o nosso negócio. Amém? E aí eu queria fazer algo aqui, eu vou disponibilizar para os irmãos esse diagrama aqui e um material de um curso que eu estou fazendo, que explica direitinho como que faz essa análise. Só que eu queria fazer aqui com os irmãos também para a gente entender como funciona. Só que eu vou fazer de uma forma diferente. Quem aqui tem um negócio que já está rodando e que quer que a gente faça junto essa análise SWOT aí? Chega aí, Lucas, foi o mais rápido aí. Salve de palmas pro Lucas, corajoso aí. Deixa eu ver. Ficou sem? Pode ser eu confio mesmo. Ó. Essa análise aqui, irmãos, também, eu trabalho com marketing, tenho uma agência de publicidade. E alguns clientes, antes deles entrarem na agência, eles fecham também uma consultoria de negócio. E essa análise é a primeira que eu faço. Como lá é um negócio, eu vendo essa análise para eles, da gente fazer e construir essa análise junto. Para a gente poder identificar tudo certinho lá com eles. Tá? Aí vamos lá, Lucas. Fala para mim, fala um pouquinho do seu negócio aí para o pessoal entender. O que você faz, qual que é seu negócio, qual que é o nicho. Boa noite, a paz, irmãos. Trabalho na área da construção civil. Tenho uma empresa de drywall, gesso, né? Em reformas. E trabalho também com parte de iluminação, desde a instalação. Tenho também uma loja onde vende todo o material. Beleza. Drywall e automação. Top. Então, o Lucas trabalha com gesso, drywall, iluminação, presta serviço, negócio, casa dos outros, normal. E também tem uma loja que vende iluminação e esses itens que tem a ver ali. Lucas, fala para mim, você consegue listar aí algumas forças do seu negócio? Os negócios que você fala assim, nisso aqui eu me garanto, isso aqui a gente é bom. Vou falar. Eu acho que eu tenho uma cartela de cliente boa. Conta? Conta, Vini? Uma cartela de cliente boa. Pode, vai falando. Tenho uma cartela de cliente boa. Tenho facilidade para interagir com clientes novos, captar clientes novos. Continua na força? Tenho um nome bom no mercado, conhecido, já tem um tempo, então está bem conhecido. E tem um pessoal bom que trabalha comigo. Só. Só tudo sonho de todo mundo. Vamos lá, top, isso aí. Então, beleza. Então, aqui são questões internas, né? Que você identifica lá que essas aqui são
as forças aí do seu negócio. É isso aí, Lucas? Sim. Então vamos lá. Agora, Lucas, identifica para mim quais são as fraquezas do seu negócio aí. Pontos que você vê ali fracos, questões que precisariam melhorar, coisas que você ainda dá uma enroscada. Eu acho que o que eu tô acordando todo dia pensando, falta de mão de obra. Mas você tem uma equipe boa. Só Eu que tem tenho a muito dificuldade de trazer mais gente. trazer mais gente para trabalhar. Eu acho que eu aprendi que o CPF vem antes do CNPJ, né? Então eu sei que eu tenho bastante dificuldade, eu não venho de uma família estruturada no meio de empresários, né? Então eu sou bem leigo em tudo. Então eu sei que eu tenho uma mente muito ainda bloqueada em bastante coisa, tenho que aprender bastante. Então depende muito mais da minha mente para mim poder prosperar do que eu acho que do mercado. Então a maior fraqueza é o que eu não sei ainda. Beleza, que mais? Falta de capital. Beleza, tem mais alguma coisa aí? Acho que me falta estratégia também. Estratégia? É, Olha lá, vou vender meu peixe. Você investe em marketing? bem pouco, por falta de capital. A gente tem que prosperar também, né? Beleza. Vamos lá. Aqui é só pra. A gente tá passando bem por cima, tá, irmãos? Mas depois os irmãos vão ver como que a gente pode usar de uma forma bem prática e bem legal isso aqui. Agora, Lucas, no mercado, olhando de uma forma superior aí do seu nicho, vendo tudo que está acontecendo na construção civil e tal, quais são as oportunidades que você enxerga aí para esse ano aí? Para a construção civil, Isso, para o seu negócio, para a construção civil, coisas que estão acontecendo aí que você vê que são oportunidades legais aí. eu tenho a possibilidade de entrar em outras áreas do mercado da construção civil. Me abre portas. Agora me fugiu o restante. Agora vê externo, por exemplo, alguma tecnologia nova que está vindo no mercado que pouca gente conhece, uma forma diferente de abordar clientes. Sim, eu preciso trabalhar mais com network, né? Acho que investimento é melhor. Eu acho que eu preciso ter um carro melhor para mim poder. Isso daí conta bastante acho que no network. A oportunidade que às vezes eu perco também é de achar que eu sou pequeno quando eu encontro um potencial cliente novo. Eu mesmo me diminuo, então essas oportunidades eu acabo perdendo. Beleza. Citou mais umas fraquezas aí. Vamos tentar achar mais oportunidade. O que você está vendo aí? Tem algum material novo? Automação está saindo muito. No final do ano agora eu vi que entrou. Eu não esperava e começou a entrar, né? O pessoal começou a gastar bastante com automação, investir em automação residencial. Vi que é o futuro, né? Essa parte de automação, ferramentas também novas, né? Que a gente consegue deixar mais prático o trabalhar do dia a dia. Eu acho que o mecanismo também de atender o cliente, né? Resposta rápida, não depender tudo de mim ou de minha esposa que me ajuda hoje, né? A gente tem que conversar com esse cliente sempre manualmente, de repente ter um atendimento mais rápido, no caso robô, né? IA, essas coisas. A IA pode ajudar bastante também, né? Hoje no mercado. Beleza. Agora vamos lá. As ameaças do mercado. O que você vê acontecendo aí no mercado, na concorrência? O que você sente que muitas vezes aí te tira um pouco aí o sono? A concorrência, eu acho que a empresa grande, né? Que acaba pegando tudo, fazendo de repente um preço melhor, né? Acaba que não pega só o meu nicho, né? De repente um concorrente que consegue pegar o ramo todo, né, da construção, ele consegue pegar um preço melhor porque ele está pegando o pacote com o cliente total, né? Acaba que ele consegue abaixar o custo. No caso também o meu
O concorrente consegue comprar direto com o fabricante, eu ainda não consigo. Isso barateia o produto dele e o meu encarece, né? Beleza, vamos lá então, Lucas. Vamos ver aqui. Vamos dar uma analisada aqui, gente, junto com o Lucas aqui. Quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças aí da estilo drywall. Vamos lá. As forças. Ele tem uma cartela de cliente boa, tem facilidade para captar novos clientes, tem um nome conhecido no mercado e tem uma equipe boa. Agora, as fraquezas é que falta mão de obra, tem uma separação ali do CPF e do CNPJ para administrar melhor, falta de conhecimento em administração, falta de capital, falta de estratégia, falta de marketing, um carro melhor, uma mentalidade reduzida em relação à sua empresa, sua capacidade, e um atendimento um pouco defasado ali na questão de tecnologia, de escala. As oportunidades. O Lucas pode ampliar a área de atuação dele, pode trazer, a automação está crescendo bastante no mercado, você pode se especializar nisso, trazendo ferramentas novas que vão gerar mais praticidade, as suas obras vão sair um pouco mais rápido. Passar a comprar direto dos fornecedores é outra questão que é uma oportunidade aí. E as ameaças é as empresas que têm mais capilaridade, né, que atendem várias áreas diferentes, elas começam a pegar os clientes maiores. E também elas têm um custo de concorrente, o custo dos concorrentes acabam sendo menor por conta desse acesso deles. Então aqui, gente, nada mais é do que uma análise do negócio do Lucas. Ele está olhando para dentro do negócio dele. É claro que eu recomendo você fazer isso com calma. Se você tiver sócio, traz ele junto, porque às vezes a sua visão ela está enviesada, você acha uma coisa, e às vezes o seu sócio ele pode trazer uma visão diferente. Tá? Só fica um pouquinho longe um do outro para não dar para alcançar. Tô brincando. Aí você vai traçando ali, pensando nisso junto, olhando, marcando e colocando. Para quê? Com isso aqui, a gente consegue fazer um planejamento. Qual planejamento? A gente consegue gerar alguns tipos de estratégia. Era nessa parte aqui, todo mundo sempre falou disso aqui, análise SWOT. Até aqui todo mundo já viu, né? Todo mundo não, né? O pessoal que já conhecia a análise SWOT já tinha visto até aqui, né? Agora legal, bonito isso aqui, muito legal. O que eu vou fazer com isso aqui? A grande sacada, gente, é a gente pegar aquela análise SWOT, lembrando que você pode fazer ela do seu negócio e você pode fazer também do negócio do seu concorrente. Você pode analisar o negócio dele, para você identificar como está o mercado, tá? Mas para o seu negócio, olha lá, você pode gerar agora uma estratégia ofensiva. O que é uma estratégia ofensiva? Você vai pegar as suas forças contra as oportunidades. Então vamos lá, vamos elaborar uma estratégia ofensiva aqui para o Lucas. Então ele vai pegar a força em cima das oportunidades. Então o Lucas, ele falou que tem uma cartela boa de clientes, sim ou não? E tem uma oportunidade. Ele precisa ampliar a área de atuação. O que o Lucas pode fazer com uma estratégia ofensiva? Ele pode pegar a cartela boa de clientes que ele tem e essas pessoas serem as primeiras a ficarem sabendo das áreas novas de atuação do Lucas. Por exemplo, o Lucas fez lá para mim o drywall e iluminação, né, Lucas? Ele fez lá no meu escritório. Agora ele falou que ele está fazendo automação, uma estratégia ofensiva. Oi, Vini, tudo bom? Lucas, como que tá aí? Os LED, tá tudo em dia, tudo certinho? Tá. Então, Vini, é o seguinte, eu estou trazendo para o mercado agora a automação. Lembra aquela luz que eu instalei lá para você? Pô, daria para a gente colocar uma automação para você ligar ela direto do seu celular. Aquela cortina lá, pô, antes de você chegar, você aperta, ela sobe, o ar-condicionado você liga lá da sua casa. Ele já tem um relacionamento legal com os clientes, tem uma cartela boa, aí ele começa o quê? Força e oportunidade. Tá fazendo sentido, irmãos? Facilidade em captar novos clientes.
Então, pô, ele já tem essa força. Vamos ver uma oportunidade que tem aqui. Ferramentas novas e praticidade. Então, como que ele vai se apresentar para um cliente novo? Ele está com uma ferramenta nova, então ele já chega falando para um cliente novo os diferenciais dele. Ó, por conta das minhas ferramentas, eu consigo entregar a sua obra de uma forma mais rápida. Você está entendendo, irmão? O que ele está fazendo? Ele está pegando as forças dele. Ai, não está... Eu achando que vocês estão lendo tudo que eu estou escrevendo aqui. Como, né? Por Bluetooth. Não tem nada ligado aqui. Caramba, irmãos, ó, acabou um pouquinho a minha graça, porque eu achei que vocês estavam lendo tudo. Mas tá dando para entender? Mas vendo ia ficar melhor. Não pensei nisso, mas tá bom. Não pedi a pessoa lá de cima escrevendo, nem tchum. Mas tá bom. Então eu peguei aí uma força, uma oportunidade. Agora vamos lá. Passa a próxima tela aí. Aqui tem, ó. Então, estratégia ofensiva. Como que foi? Eu peguei uma força e utilizei a força para aproveitar aquela oportunidade. Agora eu vou ver uma estratégia confrontativa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a força versus uma ameaça. Vou voltar aqui para ele. Força. Então, vou ler aqui para os clientes. Cartela de clientes boa, facilidade de captar novos clientes, nome conhecido no mercado e boa equipe. Ameaça. Empresa que tem capilaridade, pegam clientes maiores e o custo do concorrente é menor. Então, o que o Lucas vai fazer? O custo do concorrente é menor, mas ele tem uma força, ele tem uma equipe boa. Então, ele começa a provar para o cara que o barato às vezes sai caro. E ele vai mostrar que a equipe dele, o mercado pode ter um preço menor e tal, só que são pessoas que estão ali prestando serviço, que não são totalmente qualificadas, que tem uma rotatividade muito grande nas empresas grandes. Agora aqui ele está tratando com o Lucas e com a equipe dele, que ele treina o tempo todo. Por isso que o custo dele sai um pouco mais elevado, porém a garantia, a mão de obra, a equipe treinada dele vai combater essa questão do preço. Faz sentido ou não? As empresas maiores têm mais capilaridade, elas pegam clientes maiores, mas o Lucas tem um nome conhecido no mercado. Então, o que o Lucas pode fazer? Ele pode usar o nome conhecido dele no mercado e terceirizar alguns serviços que ele não tem para pegar a obra completa. Só que aí você tem que fechar boas parcerias, senão você vai acabar estragando o seu nome. Mas os irmãos estão entendendo? O que é isso? É uma estratégia confrontativa. Depois, ó, estratégia de reforço. Vai pegar uma fraqueza versus uma oportunidade. Então, uma oportunidade aqui, ampliar a área de atuação. O Lucas não trabalha com marketing. É uma fraqueza muito forte, irmãos. Não trabalhar com marketing. Então, o que o Lucas vai fazer? Fraqueza e oportunidade. A oportunidade é ampliar a área de atuação. A fraqueza, falta de marketing. Então, ele vai ter que começar a trabalhar no marketing para ele poder ampliar os clientes dele, a lista de clientes. E a última aqui, estratégia defensiva. Ele vai pegar uma fraqueza versus uma ameaça. Vamos ver uma fraqueza aqui do Lucas e uma ameaça. Falta de mão de obra, falta de conhecimento em administração. Aqui, ó, empresas maiores têm mais capilaridade. Pegam clientes maiores. E uma fraqueza do Lucas, qual que é? Falta de conhecimento em administração. Então, ele tem que estudar, ele tem que aprender a administrar melhor a empresa dele, para que a empresa dele seja uma empresa grande. E ele não tenha mais essa ameaça de empresas maiores do que a dele roubar os clientes dele. Porque ele está se posicionando no mercado como alguém grande. Fez sentido, irmãos? Dá uma salva de palmas para o Lucas aí. Obrigado, Lucas. Agora fez sentido para você? Porque tem que fazer sentido para você. Então, irmãos, o que eu queria compartilhar hoje de uma forma técnica para os irmãos. Volta, por gentileza, Bruno. Essa questão da análise SWOT. É muito importante. Você saber como está o seu negócio. Você ser sincero com você mesmo. É igual conversar com Deus. Não adianta você esconder. Deus conhece seu coração. Quando você vai fazer uma análise dessa, não adianta você esconder sua fraqueza.
Não adianta você falar que você é bom numa coisa que você não é. Você precisa ser sincero e escrever aqui. Por quê? Com essas respostas, você pode pensar o que você vai fazer no futuro. E aí, com isso, você começa a colocar lá o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem que eu preciso trazer para perto para eu conseguir executar isso. Dessa forma, irmãos, é como as empresas por aí, elas se organizam para elas lançarem novos produtos, lançarem novas frentes, para ela expandir. É tendo uma análise interna para saber das coisas. Senão, não adianta. Você vai muito no achismo. O negócio vai meio que vai indo. Se foi, foi. Se não foi, é culpa do governo, culpa de todo mundo. Mas nunca é da gente não ter olhado o nosso negócio com zelo. Amém, irmãos? Essa parte era uma parte mais técnica que eu queria trazer para os irmãos para somar aí, tá? E aí eu queria abrir aqui 5 minutinhos para saber se alguém tem alguma dúvida e quer perguntar alguma coisa. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou anotar aqui. Amanhã eu jogo lá no chat GPT e respondo para os irmãos no grupo. Alguém queria fazer uma pergunta? Ninguém? De qualquer coisa não. Pode ser fora da análise SWOT, de alguma questão do seu negócio. Às vezes tem algum irmão que pode te ajudar aqui também. Celso, fala aí. Top. Boa pergunta. Precificação. Eu vou repetir aqui a pergunta do Celso. Ele perguntou como que eu faço, como a gente faz para precificar o nosso produto ou o nosso serviço. Se faz uma tabela, se pega preço do concorrente, o que faz? Eu vou falar como eu faço, tá? Na minha empresa. É um exemplo pessoal, mas que eu trouxe também que eu vi por aí que o pessoal faz desse jeito. A primeira coisa que eu faço é fazer uma régua de mercado. Então eu vejo quanto que o mercado está cobrando. Porque não adianta eu ser muito além do mercado. Pode até ser, se você tiver uma boa estratégia de marketing. Não adianta você ser muito além do mercado, nem você ser muito abaixo. Você sabia que preço barato espanta bons compradores? Já tive negócio que eu cheguei e eu não passei, não é porque meu preço estava ruim, é porque estava bom demais para ser verdade. Ela falou, esse moleque não vai entregar. Não sabe precificar. Então você analisa o mercado e vê quanto que está o preço do mercado. Tendo essa base, aí você vai lá para o seu negócio. É um serviço? Se é um serviço, quantas horas você precisa para executar aquilo? Quanto aquilo de... como que eu vou fazer? Irmão, você quer precificar certo, é hora máquina. Ou, eu quero começar, não tenho como pegar todos esses dados. Primeira coisa, você tem que saber qual que é o custo operacional da sua empresa. Então, você tem lá o custo da sua empresa. Você não tem o custo exato de cada item que você produz ali. Que você deveria ter. Porque muita gente quebra por conta disso. Um testemunho aqui. Tinha um cliente, o Igor aí, o rei do Mercado Livre da Shopee. O cara, não é o Igor não, o cara ele trabalhava no Mercado Livre. E ele vendia, em média por mês, de 300 a 400 mil reais por mês no Mercado Livre. O cara faliu. Aí você fala assim, Deus do céu, eu vendendo 300, 400 mil reais por mês no Mercado Livre, ia estar... Mas qual que foi o erro do cara? Precificação. Ele pegava o produto, eu pago 10, eu posso vender a 15. Não precificava a taxa do Mercado Livre, não precificava a taxa da maquininha, não precificava a taxa do frete, não precificava a luz, a água. É tudo bobeirinha. Como que eu vou ver tudo isso aí? Tá bom. Perdeu um negócio que faturava milhões por ano por conta de uma negligência. Então, primeira coisa, você precisa saber quanto você está gastando naquele seu produto. Quanto que te custa, ou quanto é o custo da sua empresa. Pelo menos isso, começa daí pelo menos. A minha empresa custa, eu gasto 10 mil reais por mês para vender, para fazer a minha empresa
rodar por mês. E eu vendo 10 mil produtos. Então, pelo menos o custo de R$1 você tem em cada produto, de custo operacional. Porque você gasta 10 mil para rodar a empresa e você vende 10 mil produtos. Agora você tem que pôr a sua margem em cima, observando bem o mercado. Então é dessa forma que eu faço hoje. Eu tenho o meu custo, de quanto custa cada funcionário, quanto custa a minha empresa, quantas horas eu levo para cuidar de cada cliente, e aí eu vou precificando cada cliente dessa forma. É o preço base. E aí depois dali para cima, é o preço que eu quero cobrar, que eu acho que o meu negócio vale. E aí daí para cima, para eu conseguir cobrar mais do que os meus concorrentes, eu preciso de uma justificativa boa do que o meu produto vale mais do que dos outros. Deu para entender ou fez mais bagunça? Mas a grande questão é, você tem que saber quanto custa. E não é quanto você pagou. Quanto você pagou é só um custo. Tem quanto você pagou, quanto você gastou para ir buscar, quanto você gastou para lavar, quanto você gastou para, sei lá. Você tem que saber os seus custos. Porque senão, irmãos, vai dar ruim. Já falando dessa questão de precificação e lucratividade, tem duas formas de você prosperar, de você fazer a sua empresa ganhar mais. Pensa numa coluna com 3 estágios. Um estágio aqui, o segundo estágio aqui, o terceiro estágio aqui. Esse estágio até esse estágio é o seu custo. Esse estágio é o quanto você vende. Esse buraco aqui é o seu lucro. A sua despesa e quanto você vendeu. Esse buraco é seu lucro. Como que você faz para esse buraco aumentar mais? Ou você vende mais, ou você abaixa o seu custo. Então, às vezes, as pessoas ficam desesperadas para vender mais. Que era o caso desse cliente meu aí. O cara vendia bem pra caramba. Aí ele procurou a gente para vender mais ainda. E ele vendeu mais ainda, só que ele não abaixou o custo dele. Então ele foi vendendo e gastando mais, vendendo e gastando mais. Então, irmão, antes de ficar desesperado para tentar vender mais, faz a liçãozinha de casa. Pega os custos da sua empresa e vai vendo tudo que dá para cortar, tudo que dá para baixar. Já ligou na NET, na Vivo? Eu vou cancelar essa porcaria. Na hora cai pela metade do seu preço. Primeira coisa que você faz é ligar para eles. Vai ligando, vai olhando. Às vezes tem uns gargalos que aí só nisso, você descendo o seu custo, você já tem essa janela maior, você já respira melhor. Aí depois você vai vender, só que mais estruturado, porque você já enxugou o seu custo. Porque quanto mais você vende, o seu custo vai aumentando também. Só que o problema é você não cuidar do custo. Beleza, irmãos? Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Pode falar. Perguntou logo para mim. É extremamente importante. Tá, irmãos? Uma dica que eu vou dar para os irmãos. O sonho do Luigi, vamos lá. O sonho do Luigi é pegar minha moto e sair acelerando, dando grau, não é, Lu? É ou não é? Mas ele não pode. Aí o que ele faz? Tem a bicicletinha dele, enfiou um plastiquinho da garrafa lá e sai pedalando com ela. Ele finge que está de moto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fala assim, eu não tenho dinheiro para investir em marketing. Você não tem dinheiro, às vezes, para contratar uma agência de marketing que vai pensar no seu marketing elaborado, que vai montar uma estratégia elaborada, que vai impulsionar o seu negócio. Mas, às vezes você vai lá no YouTube e pega um moleque de 13 anos te ensinando num tutorial como você subir um anúncio para que na sua região a sua lojinha seja a mais conhecida de todos, gastando R$10 por dia. Você queria andar de moto saindo dando grau, mas não dá hoje, eu só tenho a minha bicicletinha. Aí você vai lá no YouTube, pesquisa e você vai conseguir fazer. Já vai ser diferente de grande parte dos outros negócios que não investem R$1 em marketing. Entende?
O marketing não é só no digital. O digital hoje é a forma mais fácil de se alcançar muita gente. Só que, gente, está voltando muito o marketing offline. Porque está todo mundo largando a mão do offline. Ninguém quer pôr a cara. Está todo mundo no digital. Aquele que põe a cara, entrega um panfletinho, conversa, vai na vizinha, tenta fechar uma parceria. Às vezes está tendo um custo menor e uma efetividade maior do que o povo que está gastando adoidado por aí no digital. Ó, estou dando um tiro no pé. Mas é assim, irmãos. Tem tempo para todas as coisas, então é identificar. Sempre tem jeito de investir. Às vezes a gente pega e fala, hoje não dá, e pega nosso talentinho e joga. Já que não vai dar para eu investir em marketing, eu vou... Então põe lá R$10 por dia ali, sobe lá vai lá no YouTube e pesquisa como subir uma campanha de... vou dar a dica já. Como subir... Caio, o tráfego pago ali. Como subir uma campanha de alcance. Joga lá no YouTube. Campanha de alcance é a campanha mais barata. É a campanha que você vai pôr lá, vai pôr um dinheirinho e vai pagar para o Facebook para ele alcançar o máximo de pessoa possível. Vai lá, pesquisa, mais simples. Como? Você põe a sua região, o gênero das pessoas que consomem seu produto e deixa lá, para todo mundo te conhecer. Movimento gera movimento. Não foi isso que você falou, São? Movimento gera movimento. Você vai começar a movimentar a sua loja, as pessoas vão começar a entender, a ver, uma hora o negócio vai crescendo, vai encorpando. Beleza, irmãos? Para não esticar o nosso tempo, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido na vida de vocês, no negócio de vocês, na vida espiritual de vocês. Os irmãos gostaram da separação que a gente fez aqui? Um embasamento bíblico, depois a gente traz uma questão técnica, faz um bate-papo. Então a gente vai tentar sempre tentando fazer cada vez mais dinâmico, estruturando e tal. E o que eu vou tentar fazer, irmãos, é uma construção durante esses dias, que a gente vai se reunir. Então o que eu peço para os irmãos? Não faltem. Venha, invista esse tempo, porque às vezes uma coisa que a gente falou de SWOT hoje, quem veio, viu, quem não veio, não viu. Aí na semana que vem a gente pode falar de alguma coisa que precisava ter uma análise prévia. Aí a pessoa já vai ficar meio perdida. Então vem, traga pessoas, convide pessoas. É uma oportunidade também, irmãos, você convidar pessoas que não conhecem o Senhor. Isso aqui não é só para crente, não. Mas nós vamos trazer aqui, as pessoas vão conhecer, vão se sentindo acolhidas pelo ambiente cristão. E aí Deus vai usar a sua vida para multiplicar a salvação na vida dessa pessoa também. Chamou ela pelo isca, vamos lá ver do nosso negócio, lá, vamos ver como que dá para... Traz, ela vai vindo, vai alimentando e Deus vai falando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.